Ao longo dos anos, An So-hee tem sido destaque em muitas manchetes, mas infelizmente nem todas foram muito positivas. Não há como negar que ela é uma excelente atriz, mas a mídia também adora chamá-la de controversa, especialmente para o público sul-coreano. Isso tem tudo a ver com a sua família problemática e a maneira como foi criada. Embora as pessoas possam pensar que ela veio de uma família abastada e teve tudo entregue de mão beijada, isso está longe de ser verdade. Antes de se destacar na indústria, ela na verdade levou uma vida muito pobre. Seus pais se divorciaram quando ela era mais jovem, então, quando estava no último ano do ensino médio, ela foi morar com a avó. Para conseguir sobreviver, ela trabalhou em vários empregos de meio período. Ela foi funcionária de uma loja de brinquedos, de uma loja de roupas e até trabalhou como garçonete. A última vez que trabalhou com atendimento ao cliente foi quando trabalhou em um pub. Foi também nesse momento que ela decidiu seguir a carreira de modelo. Pouco tempo depois, ela foi descoberta por uma agência, e sua avó sempre a incentivou a seguir seus sonhos, o que lhe deu coragem para seguir o caminho da atuação. Elaborando sobre isso, ela uma vez disse: "Minha avó adora assistir televisão. O desejo dela era poder me ver na TV. Crescendo ao lado dela, ela frequentemente me contava sobre esse desejo. Gradualmente, eu me perguntava como seria se eu fosse uma atriz. O desejo da avó dela se tornou realidade. Porque em 2017, So-hee estreou com um pequeno papel em Reunite do Olds, com o papel principal em The Old of the Married. Desde então ela se tornou uma das atrizes mais procuradas da indústria. Mesmo que sua avó fosse sua maior fã, não podemos dizer o mesmo de sua mãe, que a colocou em muitos problemas no ano passado. So-hee estava no meio de um grande escândalo, tudo graças a sua mãe. So-hee em si não fez nada de errado, mas veio a público que sua mãe estava em sérias dívidas. Em 2 de março de 2022, a JTBC News relatou que a mãe de uma celebridade foi acusada de ter cometido fraude. A fraude em questão era em torno de uma quantia de cerca de 85 milhões de dólares, o que definitivamente não é uma pequena quantia de dinheiro. Segundo o relatório, essa pessoa pegou emprestado 85 milhões de dólares de um conhecido de fevereiro de 2018 a setembro de 2019. Ela havia prometido a esse conhecido que pagaria de volta 2 milhões de dólares por mês, mas o acordo nunca foi concluído. Segundo o youtuber Lee Jin-ho, este caso era sobre a mãe de So-hee e na verdade havia muito mais na história. Acontece que a mãe dela havia criado uma conta bancária em seu nome sem sua permissão e sem ela nem mesmo saber disso. Ela abriu essa conta enquanto ainda estava pegando dinheiro emprestado e a única maneira de ela conseguir fazer isso foi porque So-hee ainda era menor de idade na época. Então a mãe dela usou essa conta por vários meses, especialmente durante o tempo em que ela não tinha acesso à sua própria conta. Em 7 de março de 2022, a agência de So-hee finalmente se pronunciou sobre a situação e revelou muito mais detalhes perturbadores sobre o caso. A primeira coisa que declararam foi que So-hee não assumiria nenhuma responsabilidade pela dívida de sua mãe. Eles então explicaram um pouco mais a situação sobre a conta em seu nome. Eles disseram que houve até uma falsificação de documentos privados. Uma série de tais casos levou a julgamentos civis, mas o tribunal deixou claro que An So-hee não estava relacionada. Sua agência ainda compartilhou que eles não poderiam cortar entre So-hee e sua mãe. Como declaração final, eles pediram desculpas por quaisquer danos não intencionais que isso possa ter causado. É bastante claro que a mãe de So-hee tornou a vida dela mais difícil do que deveria ser. Isso já era um problema em 2020, quando a reputação de So-hee foi manchada pelos mesmos motivos. Em um comunicado, So-hee compartilhou que não tinha ideia de que sua mãe estava em tanto apuro porque as duas não estavam em contato até depois que ela completou 20 anos. Ela explicou que pagou as dívidas de sua mãe até onde podia alcançar, mas o valor cresceu fora de seu controle. Ela confessou que sua mãe havia colocado seu nome em documentos de dívida sem o conhecimento dela e que a dívida em questão era maior do que ela poderia lidar. Explicando sua abordagem para o problema, ela disse: "Pensei que pagar a dívida em nome dela era a única solução. Foi meu julgamento imaturo e parece que mais vítimas sofreram com isso." Não é segredo que todo esse problema prejudicou seriamente sua imagem pública, mas felizmente ainda havia alguns internautas que conseguiam simpatizar com ela. Quando a notícia surgiu, muitos usuários em comunidades online expressaram suas opiniões criticando seu comportamento imprudente. A maioria concordava que era uma pena que alguns pais se aproveitassem do status de seus filhos dessa maneira. Infelizmente, essa não foi a última vez que So-hee se viu envolvida em polêmica. 오빠.